Paz do Senhor, bom dia, boa madrugada. Olha, vim pregar mais uma palavra. Hoje nós vamos falar de Estevão. Hoje a palavra está em um homem escolhido por Deus, separado por Jesus, para trazer aqui algo diferente, algo maravilhoso, algo bom, um conhecimento diferente de todos os conhecimentos. Homem de Deus, homem que não negava o Senhor Jesus por nada, até mesmo pela morte. Aqui, Atos dos Apóstolos. Estevão, o primeiro martírio. Foi o primeiro que pagou o preço por Jesus. Estevão, cheio de fé e de poder, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos e dos sineros e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Homens da lei. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e eles disputavam os homens da sinagoga, os homens que se diziam de Deus. Sabia que Estevão era cheio do Espírito Santo. O que fizeram com Estevão ali? Acusaram Estevão de blasfemar contra a lei de Moisés, contra Moisés. Ali, um homem protetor dessa lei, Saulo, que aqui na leitura aparece o nome de Saulo, onde doutor da lei, onde ele era o top dos top, protetor da lei de Deus que se dizia sobre Moisés. E Estevão, diácono. Imagina um diácono cheio do Espírito Santo, não tinha nem títulos nenhum, tinha título nenhum, era simplesmente um diácono. E pegaram ele e questionaram ele
E ele, cheio do Espírito Santo, diz a palavra, no meio daqueles maiorais, e eles levantam calúnia contra Estevão. Compra homens para falar mal de Estevão. Eu li aqui Atos 7, do 6, 8 até, vai para o 7, aí vem até o 60, até os 60. Algo maravilhoso acontece aqui. Eles chamam Estevão ali na sinagoga, porque eles ficavam pasmos, eles tentavam ser igual a Estevão, mas não conseguia, porque Estevão era cheio do Espírito Santo e eles cheios da lei. É por isso que o nosso pastor está pregando que o que Paulo diz lá na frente, depois de tudo isso daí, depois do primeiro martírio, depois do primeiro apredejamento contra Estevão, Saulo passa a perseguir o povo de Jesus e matar, prender. Foi o primeiro, esse diácono, este homem cheio do Espírito Santo. Questionaram o Estevão ali, e Estevão ali chega no meio deles e começa a falar de Moisés, de José, de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Faraó, que levanta José como governador, o melhor governador de todos os tempos, a Bíblia relata aqui. E depois entra um novo no lugar de Faraó, esquece tudo aquilo que José fez, que eu preguei esses dias, e chega Jesus, fala-se até de Davi, chega em Jesus, mas a lei de Moisés ainda prevalece no meio. E Jesus veio para ensinar tudo isso daqui e levanta ali um diácono, onde cheio do Espírito Santo, ele questiona todo eles se iram, ficam nervosos, não suporta o que é dito a eles pelo um diácono, por um diácono. E ele, Estevão, ele não tem medo. Quando ele fala do povo que foi tirado do Egito, de um Moisés, dos pais daqueles que morreram no deserto, fala ali até do povo, dos filhos daquele que morreram no deserto, que Josué e Caleb só tira com os filhos daqueles que murmuravam. Este homem, Estevão, ele não temia. Deu ali uma lição a eles, no meio daqueles sábios, daqueles entendidos, daqueles doutores da lei.
Saulo neste meio, um mestre da lei, Estevão, um nada. Mostra ele todo o trajeto lá do Egito até chegar naqueles dias. A Bíblia aqui relata que eles ficaram enfurecidos, expulsaram ele da cidade e quando tirou do portão para fora, apedrejaram Estevão. E o maravilhoso de tudo isso daqui, quando eles pegaram Estevão, olha o que Estevão diz no 56. E disse, isso aí, Estevão, na hora do apedrejamento, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tampando os ouvidos, e arremeteram unanimemente contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eles ficaram enfurecidos, um jovem chamado Saulo, e até se prostraram diante de Saulo esses homens, apedrejaram, jogaram para fora e apedrejaram. Estevão, antes de fechar os olhos de morrer, disse a Jesus, clamando com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado, não condene. Mais uma vez, povos ruins, com espírito malignos, homem de Deus perdoando. Mais uma vez, um ensinamento de perdão, de misericórdia. Isso cabe ao homem e à mulher ter isso daqui quando tem o Espírito Santo de Deus. Quando você não perdoa, mesmo quando você está morrendo, mesmo quando estão te matando, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Não é justiça, não. É engano de Satanás isso daí. É justiça, fez, tem que pagar. Não. É o ensinamento da palavra. Estevão aqui, homem cheio do Espírito Santo de Deus, sendo apedrejado. Imagina você com umas pedras desse tamanho
batendo no seu rosto, na sua cabeça, nos seus olhos, no seu nariz, na sua cara, no seu rosto, no seu corpo, quebrando osso por osso. Estevão ali, com tudo isso, ajoelhou-se e pediu para Jesus não colocar esses pecados sobre a vida deles. Que ensinamento que nós precisamos ter melhor do que isso? Hein? Vemos aí homens fazendo teologia, estudando para ser pastor, achando que os teólogos são deuses. São. Até que eles têm razão, são deuses. Mas são deuses com letra minúscula, como está escrito nessa passagem aqui. Quando naquele trajeto do deserto, Moisés subindo ao monte, ficando um tempo lá orando, falando com Deus, eles levantaram um bezerro de ouro para adorar, esqueceram de Deus. Estevão aqui, não. O que é que nós precisamos entender mais da palavra de Deus? Vem um homem que não é nada, simplesmente um diácono escolhido por Jesus, não tem medo de ser apedrejado, não tem medo de abrir a boca e falar: Senhor, perdoa os pecados dele. Entrego o meu espírito em tuas mãos e adormecer e morrer. E dá fama a um homem jovem que estava ali, doutor da teologia, e tem um monte de gente querendo, achando que é doutor, gente, é um antes e um depois. Eu questionei isso aí há uns dias atrás, aí deu uma certa polêmica. A polêmica sua que vocês acharam quando eu questionei, e o antes e o depois? Doutor, reverendo, bispo, maioral? Olha o maioral, onde que vocês entram? Apedrejar Estevão. E Estevão virar para Deus e falar e dizer: não, Senhor, eu entrego meu espírito em tuas mãos, e que nenhum pecado, nenhuma maldição venha sobre eles. Tirou eles das garras de Satanás. Você se acha o maioral? O doutor Saulo, esse jovem Saulo, que se tornou Paulo, ele disse, está escrito aqui, o que é teologia. E Saulo, que é Paulo, diz que a teologia é bosta, é nada, não existe para eles. Viu, depois de conhecer o Senhor Jesus, de subir ao terceiro céu, que tudo que ele aprendeu, aprenda isso aqui que Estevão está ensinando. Aprenda o que Jesus ensinou. Estevão nada mais, nada menos fez aquilo que Jesus fez. Jesus foi chicoteado, foi massacrado. Estevão foi apedrejado, massacrado. E eles dois, nenhum dos dois, porque estavam cheios do Espírito Santo. Sobre aqueles homens que fizeram tal barbaridade. E eu também não vou colocar pecado nenhum sobre a tua vida que fica falando mal de mim aí,
porque eu estou pregando algo que é de Deus, que está aqui, que é amor, que é graça, que é misericórdia. Muitos de vocês aí, por ter essa teologia, desce a ler em mim. Que cara louco, sabe nada que está falando. Então rasga a Bíblia, porque tudo que está na Bíblia aqui é graça. Tem as leis de Moisés e diz que a lei, o Estevão explica que a lei de Moisés aqui não tem valor nenhuma. Existe, foi, mas depois vem Jesus e transforma tudo isso aí, mostrando um Deus verdadeiro, um Deus do céu. Não é Deus de letra minúscula, não. Ontem eu preguei sobre injustiça, sobre condenação, sobre falar mal, jogar as pessoas fora. E hoje Deus reforça mais ainda nessa passagem de um homem que não é nada, um diácono. O que o diácono faz nos dias de sempre, de antes de Estevão e nos dias de hoje? É servir. É isso que nós fazemos, servimos. Eu sou um diácono que eu sirvo. Agora, neste momento, eu estou servindo a você uma feijoada, algo maravilhoso de Deus. Muitas das vezes eu sou apedrejado como Estevão foi, mas eu não vou negar este Jesus, eu não vou negar este amor, e eu não vou amputar sobre você que fala mal de mim pecado nenhum. Que o Espírito Santo de Deus transforme este coração teu, coloque na tua mente, no teu coração, a alegria do Espírito Santo, para você conhecer quem é Estevão, para você conhecer quem é Jesus.